Dizem que a Bíblia não fala sobre como era a aparência de Jesus aqui nessa terra. Porém, eu vou mostrar vários versículos que citam no mínimo 7 características de como foi Jesus, pela a beleza dele, a força física, se ele tinha barba, cabelo, como ele ficou, a aparência dele, que na morte dele, a cor da pele. Eu vou deixar essa por último também, porque é mais a polêmica. Então, a gente vê ali que existem vários pontos. Será que as obras de arte, os quadros, os filmes que a gente vê de Jesus, eles estão mais certos ou mais errados em mostrar Jesus assim daquele jeito? Vamos lá para a primeira. Muita gente diz que Jesus era muito feio. Afinal, está escrito em Isaías 53:2. Que nele não havia beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Olhando para esse versículo, realmente fala que Jesus não tinha uma beleza, que ele não era um homem que iria chamar a atenção fisicamente. Então, eu entendo aqui nesse versículo que ele simplesmente não se sobressaía nesta questão física de beleza. Mas daí dizer que Jesus era muito feio, eu acho que é muito exagero, você não acha? Um outro versículo que também fala a mesma coisa praticamente, está em Mateus 26:48. Quando Judas, ele combina lá com os soldados, quando ele foi trair a Jesus, ele fala: aquele homem a quem eu der um beijo no rosto. Isso mostra que foi necessário que houvesse um sinal. Se Jesus tivesse algo que chamasse muita atenção, seja pelo tipo de roupa, seja por ele mesmo, seria assim ter muito mais fácil. Prendam aquele que é de tal jeito, aquele esquisitão ali, algo assim. Mas você vê que Jesus, ele fazia questão de ter uma aparência comum ali no meio de todos. Então a gente vê que essa primeira, a característica dele, ele não veio nesse mundo chamando a atenção para ele fisicamente. Outros pontos muito importantes é a barba e o cabelo. A gente vê que sempre mostram Jesus com uma barba, com o cabelo mais comprido. Será que realmente foi assim? A gente vê lá na lei de Moisés, na Torá, em Levítico 19:27, que a lei diz para não cortar o cabelo dos lados da cabeça, nem raspar a barba rente à pele. E Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Então a gente vê que ele não teria um cabelo curto demais e ele não teria o rosto sem a barba. Agora, qual era o tamanho dessa barba? Seria uma barba curtinha? Seria uma barba mais longa? Isso a gente já não consegue ter uma certeza. Mas que ele tinha algum tipo de barba, ele tinha. E o cabelo também não era totalmente raspado, também tinha um certo grau do cabelo, porém não muito comprido. Afinal, Paulo também escreve em Coríntios que seria vergonhoso para o homem ter um cabelo comprido. Ali a gente entende que era a cultura também da época, que os homens não tinham um cabelo assim para que se parecesse com o de uma mulher, que fosse comprido demais. Então, Jesus tinha um certo cabelo meio comprido, mas nem tanto. Então a gente vê que esses modelos mais normais que a gente teria hoje em dia, bem curtinho, bem assim raspadinho do lado, esse a gente pode dizer que é certeza que Jesus não tinha. Outro ponto interessante que a gente pode concluir é a força física. A gente pode ter certeza que Jesus tinha um certo grau de força física. Afinal, como diz em Marcos 6:3, que Jesus, ele era carpinteiro. Então, ele mexia muito com partes de madeira, toras, partes grandes de madeira. E essa é a diferença para marceneiro também, né? Às vezes muitos filmes mostram assim, Jesus fazendo uma cadeira, uma mesinha, mas provavelmente ele fazia coisas mais pesadas também. E mesmo que ele fizesse um objeto menor, ele teria que pegar uma peça de madeira maior para depois cortar, né? Então, ele
trabalhou com isso muitos anos. Então, provavelmente, Jesus tinha um certo grau ali de força física. Também, um outro ponto para complementar esse, está em Mateus 9,35, que fala que Jesus andava por muitas cidades e povoados. Então, eles ficavam ali andando, às vezes dias. Então, a gente vê que Jesus devia ter uma força física bem legal, ter uma saúde muito boa também, não apenas por ser quem ele era, mas por esses hábitos também. Então, provavelmente seria magro, né? A gente pode concluir isso com bastante franqueza, né? Um outro ponto super interessante que pouca gente fala é que a Bíblia diz como que Jesus ficou na sua morte. É uma profecia que também está em Isaías. Está em Isaías 52:14. Olha só. Muitos, porém, ficaram espantados quando ouviram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Essa passagem lá de Isaías, que é uma profecia, ela está falando como que Jesus ficou quando ele morreu. Ali, quando ele foi assim até crucificado. Então fala que ele sofreu tanto que ele nem parecia um homem, que o rosto dele ficou desfigurado. Então a gente vê que realmente foi um sofrimento muito grande. Também, nesse mesmo ponto, lá em Mateus e em João também fala que a aparência de Jesus ficou tão terrível que as pessoas, quando olhavam para ele, olhavam com espanto ali naquele momento que ele estava na cruz. Então a gente vê que foi um sofrimento realmente muito grande e que transformou fisicamente o rosto, o corpo de Jesus. Outro ponto muito interessante que a gente vê é uma passagem que está em Lucas, que conta depois que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus apareceu para 2 discípulos. Eles estavam viajando para uma cidade que era Emaús. Jesus aparece naquele caminho, passa horas, passa o dia inteiro com esses 2 homens. Jesus conversa com eles, come com eles e eles não reconheceram que aquele homem era Jesus. Que interessante, está em Lucas 24, a partir do 13. Então a gente vê ali que eles passaram muitas horas conversando, eles estavam muito próximos ali, assim, aqui frente a frente com Jesus Cristo, e eles não viram que era Jesus. Esses 2 homens, eles conheciam a Jesus, eles deviam ter passado muitas e muitas horas escutando a Jesus falar. E por que eles não notaram? Somente quando eles foram ali comer algo à noite, que Jesus pegou e deu graças, os olhos deles é que foram abertos. E aí eles viram, gente, era Jesus que estava aqui. Então a gente vê que após essa morte que ele teve e a ressurreição, o corpo dele já não era mais o mesmo, ele não voltou da mesma forma, obviamente. Então ele conseguia ter essa diferença também. O rosto dele, o jeito, poderiam ficar assim até que diferentes conforme ele queria ou não que as pessoas vissem ele. E finalmente, falando sobre a cor da pele. Nesse ponto, a Bíblia não deixa claro sobre qual era a cor da pele. A gente às vezes pode falar que era mais branco, era mais negro, mas tudo isso, gente, não tem como ter certeza de forma alguma. Por quê? Se hoje a gente vai lá em Israel e vê um judeu, não quer dizer que naquela época, há mais de 2000 anos atrás, eles não eram também sempre aqui dessa forma. A gente não consegue ter essa certeza porque na época de guerra e também em outros momentos, os judeus eles foram espalhados pelo mundo. Muitos se casaram com outros tipos de raças, etnias. Então, houve uma mistura também de raças. Muitos judeus que hoje moram lá voltaram, né? Eles não ficaram ali assim naquele local. As famílias, né? Lógico, moravam também em outros países e voltaram para lá. Só que hoje a gente ir lá e ver eles não quer dizer que há 2000 anos atrás eram daquela mesma forma, com aquele mesmo o tom de pele. Por isso, não tem como ter certeza. Muitos historiadores tentaram dizer como é que ele era, mas 100% de certeza não tem como. E eu acho isso extremamente interessante.
Isso mostra que Jesus, ele quis fazer isso. A gente vê isso na história. E isso é ótimo. Não ficou assim ter constatado em lugar nenhum sobre a cor da pele. Se o cabelo era liso, se ele era loiro, se tinha olho claro ou não, se era negro. E isso é perfeito. Por quê? Você hoje, do jeito que você é, com a cor da sua pele, com a cor do seu cabelo, com a sua etnia, Jesus, ele é exatamente assim. Ele pode ser assim. Porque ele não fica preso a uma só raça. Do jeito que você imagina, ele pode ter sido. Isso é ótimo, porque gera também uma identificação com ele. Eu acredito que Jesus escolheu não chamar a atenção para a aparência física ali no meio de todos os outros homens ali da época. Afinal de contas, em Apocalipse 5:9 diz que ele levou os pecados das pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus, ele representa a todos nós, os seres humanos. Um último ponto aqui, assim, para a gente aqui terminar hoje, lá em Apocalipse 19 também tem toda uma descrição. A gente sabe que é simbólico, né? Mas que fala como que Jesus, ele vai estar na volta dele. Olha que interessante. Então fala que seus olhos serão como chama de fogo, na sua cabeça muitas coroas, que nele estava escrito um nome que ninguém conhece, que ele vestia um manto encharcado de sangue, que da sua boca saía uma espada afiada, e em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Apocalipse 1 também tem ali uma outra descrição também de como Jesus está hoje. É claro que Apocalipse sempre tem muitos símbolos e figuras, mas que é interessante isso, não? Como que ele fez questão ali de deixar para que registrado como ele estará em sua volta. Então, que graças a Deus. O último ponto aqui para a gente lembrar de algo super interessante que eu queria deixar aqui para vocês. Se você quer realmente saber, não apenas como Jesus era, como ele é, peça para ele. Por que você não faz isso? A gente não está falando aqui de uma pessoa que está morta. Viveu há 2000 anos atrás e morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso quer dizer que hoje ele está vivo. Quer saber como ele é? Tenta perguntar para ele, pede para ele, por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Jesus se mostra, então, para mim hoje. Quem sabe ele pode fazer isso com você, né? Meu nome é Adriana Seabra e agradeço você a ter ficado até aqui. Se possível, deixa um like ou compartilha aqui esse vídeo, assim, de tantas as curiosidades bíblicas. Eu espero ter te ajudado a ficar mais perto de Deus. Amém? Um beijo, até a próxima.